Mais uma vez, né, estou aqui para ministrar a palavra do Senhor, até porque Ele é digno de louvor, digno de toda adoração, e a Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Amém. Por isso, irmãos, a mensagem de hoje é uma mensagem um pouco diferente, porém é aquela mensagem que nós esperamos, sabe? Sabemos, meu querido. E essa promessa, eu acabei de revelar o tema, né? Que é o Senhor da promessa. Estava... Embaixo. Isso aí. O Senhor da promessa. Amém? Amém. Como cristãos, temos esperado por oportunidades, seja ela a oportunidade de um bom emprego, a oportunidade de ir para uma boa faculdade, ou até mesmo a oportunidade de morar, de uma boa moradia, né? Ou seja, uma casa. E até mesmo a oportunidade de formar uma família. Formar uma família com base naquilo que Deus estabeleceu desde o Éden. Amém? Amém. Até porque o que mais vemos é o oposto disso, né? É o oposto. Muitos preferem mais o emprego do que a família. Preferem mais morar numa boa casa, mas não esquecer da faculdade, querem crescer, né? Porém, de todos esses exemplos que eu acabei de citar, existe uma palavra que é o resultado final por confiar no Senhor. Abra lá em Salmos 27, 14. Quem encontrou, pode ler. Espera pelo Senhor. Tenha bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém? Amém. E também, lá em Isaías, ou melhor, perdão, lá em Mateus 6:33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Amém. E também em Isaías 40:31 diz assim, que é o complemento da primeira mensagem de Mateus. E diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas, como águias, correrão e não cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Amém. Estou com um pouco de dificuldade por causa da minha visão, porém essas coisas são passageiras, sabe? Amém? Em toda a Bíblia, encontramos cerca de 7.487 promessas. 7.487 promessas. Amém? Amém. É muita promessa, hein? É verdade. Muita promessa. Se eu for achar a palavra promessa na Bíblia, eu acho que eu vou ficar o dia todo. Feita por Deus aos homens. Promessas essas que foram cumpridas no passado e vão se cumprir nessa geração. Amém. A Bíblia, todos nós sabemos que a Bíblia é um manual do cristão, um manual de sobrevivência, né? Mas também conhecemos a palavra de Deus, mas temos a certeza de que Deus
tem um plano perfeito para cada um de nós aqui nessa noite. Amém. Amém? Até porque nós não viemos aqui por acaso. Deus, se Deus nos trouxe a esse mundo, é porque Ele tem um objetivo a cumprir na nossa vida. Amém. E esse objetivo, com certeza, vai ser respondido. A Bíblia, melhor, até porque o sacrifício do Senhor tornou esses planos possíveis na nossa vida. Pois, para nós, como meras criaturas, pecadoras, errôneas, somente a graça e a misericórdia nos torna essa promessa do Senhor estabelecida em nossa vida. Amém? Mas tem um porém. Muitas vezes nos deparamos com essas promessas assim e até perguntamos: será que irei alcançar essas promessas? Infelizmente, irmãos, muitos de nós cristãos não sabemos esperar. Às vezes achamos só porque nós somos cristãos, queremos algo de forma imediata. Tipo, eu sou servo do Senhor, mas por que aquela pessoa tem a bênção e eu não? Eu devo o dízimo, mas por que aquela pessoa tem a bênção e eu não? Eu sirvo o Senhor, obedeço os mandamentos, mas por que aquela pessoa que não obedece tem as promessas e eu não? Aí a resposta está lá em Salmos 73. É um verso muito conhecido. 73, e no verso 3 e 17. Jadson, leia o verso 73, capítulo 3 e o verso 3. 73 e 3? Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. E Júnior, leu 17. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Amém? Amém. O que esse verso quer dizer? Quer dizer que aqueles arrogantes são pessoas que geralmente não são cristãos, ou até mesmo são. Agora, por quê? Que não são cristãos? Porque essas pessoas que vivem no mundo, elas zombam do cristianismo, atacam a igreja, criam mentiras, até falsas, e até inventam falsas acusações. Falsas doutrinas. Já aqueles que estão na igreja, eles usam palavras vãs, mentirosas, para não só manchar a imagem da igreja, como também do servo de Deus. Até mesmo tentam manchar o caráter de Deus, criando histórias vazias. E isso é um perigo. Até porque muitos, às vezes, são usadas, eu não digo nem às vezes, mas sempre são usadas pelo inimigo e não sabem disso. Às vezes o inimigo usa determinado indivíduo e o indivíduo acaba caindo. Acha que não está acontecendo nada, mas essa pessoa, infelizmente, pode estar sendo usada pelo diabo e não tem certeza. E isso aí é algo que é perigoso, porque temos que examinar nós mesmos. Se o seu irmão está com uma trave no olho, arranca-o fora. E isso muitas vezes, muitos irmãos às vezes não querem tirar a trave do olho, mas querem criticar o que está do lado. Geralmente existem promessas que às vezes não foram respondidas. Por que não foram respondidas? Porque às vezes muitas pessoas, tanto cristãos quanto não cristãos, como eu falei agora, não querem logo uma bênção repentina, assim, imediata. Quer logo uma bênção imediata. Muitos não sabem pedir, muitos não sabem esperar,
Isso. E essas pessoas que muitas vezes não sabem esperar, às vezes não têm a bênção respondida. Isso é um perigo. E muitas dessas pessoas acabam saindo da igreja. Acabam saindo, por quê? Porque não tiveram a promessa de Deus na vida daquela pessoa. Ele achava que era bom para ele. Pois é. Geralmente, como eu acabei de dizer, geralmente existem pessoas que às vezes muitas vezes não foram respondidas por conta de algo ou alguma coisa. Isso é importante. Por conta de algo ou alguma coisa que precisamos mudar ou abandonar. Se o indivíduo, por exemplo, em relação ao casamento, se uma pessoa quer ter um relacionamento ou quer casar algum dia, mas vive por aí praticando coisas errôneas, né? Praticando erro. É cacarudo. Exatamente, como disse o irmão Marcos. Essa pessoa que geralmente quer construir uma família, mas vive uma vida errada, uma vida dupla. Muitos vivem uma vida dupla. Uma hora está na igreja, mas na outra hora está no mundo. Uma pé na igreja. Pois é, isso aí é um perigo. Coisa que precisamos mudar ou abandonar, seja qual for o problema. Entretanto, se aquela promessa está válida até hoje, tenha certeza, amados, essa promessa, seja qual for, se for promessa de Deus, ela vai ser respondida. Amém. Amém? Abram em João, capítulo 14, e os versos 13 e 14. Encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Amém. João, capítulo 14, e os versos 13 e 14. Amém. Encontrou, leia. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? Amém. Se verdadeiramente você pede algo ou busca algo, peça primeiro a Deus. Porque Ele é nosso Pai e Ele vai nos ouvir. E como Ele é nosso Pai e nós somos os filhos dele, o Pai sempre vai atender às necessidades do filho. Amém. Seja qual for, o Senhor vai responder. Mas se verdadeiramente pedimos de coração. Até porque a Bíblia diz que o coração do homem ele é enganoso. Mas se você pedir de coração, ele vai atender. Amém? Amém. Ele é fiel e verdadeiro e dará a promessa se verdadeiramente buscarmos de todo o coração. Amém. Amém? Lá em Mateus 6,33 diz o seguinte. Mateus 6,33. Não sei se já li. Sim. Mas repetindo aqui, né? Sempre é bom repetir. Mateus 6, versículo 33. Como eu tinha mencionado, mas é sempre bom relembrar. Que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus. Se você buscar primeiro o reino de Deus, essas coisas vão serão acrescentadas. E sua justiça. E todas essas coisas vão serão acrescentadas. Se você buscar o reino de Deus e a justiça dele, as coisas que você pede, que espera, vai ser respondida. Amém.
tão importante, preste atenção, tão importante quanto conhecer as promessas é conhecer o caráter daquele que prometeu. Amém. Amém? Aqueles que buscam a Deus não só tiveram o seu perdão, como também receberam as promessas do Senhor. Existem várias promessas, vários exemplos de promessa na Bíblia. Como eu acabei de citar anteriormente, né, que existem 7.487 promessas, porém, cada promessa é respondida de acordo com a vontade do Senhor. Por exemplo, José do Egito. José do Egito é um exemplo de promessa. Preste atenção. Aos 17 anos, Deus deu o dom a José de interpretar sonhos e o significado de cada sonho. Ele era odiado pelo irmão, porque José ele foi um filho predileto de... Qual é o nome do pai de José que eu esqueci? Jacó, perdão. Ele era o filho preferido de Jacó. Por quê? Porque ele era o filho da velhice. Ele era o filho da velhice de Jacó. Era obediente também. Exatamente. Ele foi vendido como escravo pelos irmãos. Foi preso por uma falsa acusação da mulher de Potifar. Isso lá no Egito. Porém, passou muito tempo. E ele se tornou o governador do Egito. Por interpretar o sonho do faraó. Até porque o faraó tinha um sonho que perturbava ele. Porém, ele não sabia como resolver. Aí um dos padeiros lembrou de José e falou dele para o faraó. Aí o José, ele foi trazido até o faraó, deram um banho nele, limparam ele, e ele foi apresentado pelo faraó. E o faraó ainda questionou José, se ele podia de fato interpretar os sonhos. Mas ele disse que não, que ele não interpretava os sonhos, mas Deus revelava para ele o significado do sonho. Amém. Amém? E ao interpretar os sonhos, ele se tornou governador do Egito. E não só se tornou governador, como ele também salvou toda aquela geração da fome. Até porque José tinha revelado que ia haver 7 anos de fartura para todo o Egito, como também 7 anos de fome. Ele não só salvou toda a geração dos 7 anos de fome, como também salvou a própria família. E também se reencontrou com o pai que ele tanto amava. Essa é a promessa do Senhor. Amém. Amém? E a promessa do Senhor existe até hoje. Está lá em Atos 1, 10, 11. Capítulo 1, do 10 e 11. E diz assim. Amém? Amém. E diz assim: e estando com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões, vestidos de branco, ou seja, anjos, e os quais lhe disseram: homens de Galileu, por que estão olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós subiu para os céus,
irá vir novamente, como da forma que vocês viram ele subir. Amém? Essa é a promessa. Diante das 7.487 promessas, a promessa maior é a volta do nosso Senhor, que irá voltar para esse mundo, irá perdoar os pecados daqueles que reconheceram o seu erro e que também foram perdoados e lavados com o sangue do Cordeiro. Amém. Amém? A mensagem é um pouco curta, mas a verdade, ela é justa. Amém. A verdade é justa, ela é verdadeira e ela é uma verdade que vai nos fazer essa promessa. Vou final aqui. Ao som, ficamos todos de pé. Que essa seja a promessa para nossas vidas. E a promessa, irmãos, antes de Atos que eu acabei de ler, é a promessa final. Está em Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Amém. E essa seja a nossa promessa, de que um dia o Senhor irá voltar, irá nos transformar, e irá levar para ele junto com o céu, junto dos céus. Amém? Fechamos os nossos olhos. Santo Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por ter nos dado a promessa, Pai. A promessa da tua volta, da tua vinda, da tua volta. E que o Senhor, Pai, não só nos transforme em espírito e verdade, mas que também, Pai, que o Senhor transforme o nosso caráter, o nosso coração, Pai, para que a gente possa, de fato, olhar para o Senhor e ver que o Senhor é o Senhor da promessa. Fica conosco, Pai. Perdoe pelos nossos pecados. Perdoe por aquilo que temos lhe ofendido. Porque o Senhor, Pai, o Senhor é o Senhor da promessa. Essa promessa, Pai, que o Senhor nos prometeu, ela vai ser respondida. Amém. Glória a Deus. Porque o Senhor, Pai, é o Deus da promessa. É o Senhor da promessa, Pai. Desde já, Pai, te agradeço por mais um culto e por mais uma mensagem, Pai. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém.